Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula virtual, o nosso sexto encontro virtual. E hoje a gente vai rever, como já é de costume, fazer a revisão do conteúdo anterior, mais o nosso novo assunto. A gente vai rever complemento nominal e adjunto adnominal. E hoje vai ser apresentado para vocês as palavras homônimas, certo? Esse é o nosso sexto encontro, tá? E todas as atividades eu já quero adiantar para que vocês enviem para o meu e-mail, tudo minúsculo, prisma.xavier@gmail.com. Vamos começar a revisão. Aí aqui a gente já começa a revisão do complemento nominal. Aí eu já volto para aquela ideia de sempre, que toda aula eu faço questão de relembrar, que é tudo que a gente fala de nominal, é tudo que se refere a nome. Então, complemento nominal identifica a parte principal da oração e após a minha oração principal eu tenho o meu complemento e a gente pode dizer se esse complemento é nominal ou não. E aqui a gente vai rever a sua definição e eu trouxe um exemplo para que vocês possam assimilar melhor. A definição é o seguinte: é o termo da oração que completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo e advérbio, sempre introduzido por uma preposição. Então, a dica para a gente identificar se a gente está com um complemento nominal é que após a oração principal, tá, eu vou ter um complemento esse que a gente chama de complemento nominal. Ele é um complemento nominal, será que é? A gente identifica se dentro desse complemento eu tenho um substantivo, um adjetivo ou um advérbio e se ele é introduzido por uma preposição, certo? Houve uma dessas três classes, houve uma preposição, eu tenho um complemento nominal. Aí aqui eu trouxe para vocês um exemplo que diz o seguinte: o trabalho ele é essencial ao seu desenvolvimento. Ao é preposição, a é preposição, o, aí eu tenho aquela parte que a gente viu de preposição, que são a parte da junção. A é uma preposição, porém o não é preposição. A, preposição, mais artigo definido o. Aí nessa junção aí, a gente tem ao seu desenvolvimento. Então essa parte grifada, a gente já vê que eu tenho iniciado por uma preposição e eu tenho um complemento nominal. Complemento nominal é o termo da oração que completa o sentido de nome, sendo ela introduzida por uma preposição. Se ele é um complemento nominal, eu tenho um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Ok? Aí agora a gente vai rever adjunto adnominal. Cuidado para não confundir. Complemento nominal ele é introduzido por uma preposição, adjunto não necessariamente. Ok? Então essa é uma das diferenças que faz com que vocês identifiquem se é um complemento nominal ou se é um adjunto adnominal. Aí aqui eu trago a definição. É o termo da oração que caracteriza, especifica um substantivo, podendo ou não ser ligado por uma preposição. Ele pode ser ligado, porém nem sempre ele é ligado por uma preposição. Quem sempre é ligado por uma preposição é o meu complemento nominal. Complemento nominal, substantivo, adjetivo e advérbio. Adjunto adnominal, ele vem especificar o meu substantivo, certo? Podendo ou não ser antecedido de uma preposição, certo? Complemento antecedido por uma preposição sempre quando houver substantivo, adjetivo e advérbio. Quando eu falo de adjunto, ele vem para caracterizar e especificar o meu substantivo, mas não necessariamente, em todas as vezes, ele vai vir precedido de uma preposição. Aí eu trouxe para vocês esse exemplo para que vocês possam assimilar melhor. A sala de reunião ficou cheia por causa do debate. Quando eu digo que o adjunto adnominal ele vem caracterizar e especificar o meu substantivo, ele vem trazer detalhes que eu posso dizer o seguinte, que se a gente resolver, como ele vem só especificar ou caracterizar o meu substantivo, se eu quiser retirar esse termo, a minha oração ela não perde sentido. Prestem bem atenção. A sala ficou cheia por causa do debate. Então, da reunião, que é o meu adjunto adnominal, porque ele está caracterizando a sala, se esse termo aqui
que ele veio aqui precedido de reunião, ele for retirado, ele não perde o sentido. É um adjunto adnominal. Ele está caracterizando e especificando um substantivo, podendo ou não ser precedido de uma preposição. Ok? Então a gente reviu hoje. Complemento nominal e adjunto adnominal. Complemento precisa de uma preposição, substantivo, adjetivo e advérbio. Adjunto adnominal é o termo que ele vem caracterizar e especificar um substantivo. Porém, nem sempre ele vem precedido de uma preposição, que é como esse exemplo aqui, de reunião. É um termo que, se ele for retirado, como ele é um termo só que ele vem especificar aquilo que já está sendo dito do meu substantivo, ele não perde sentido, que foi como eu mostrei para vocês. A sala ficou cheia por conta do debate. Essa é a diferença entre complemento e adjunto adnominal. E agora a gente vai ver as palavras homônimas. No livro de vocês, abram aí o livro de vocês e vai ter uma charge que tem assim: é um problema na bateria. Oi? Aí tem um senhor, uma senhora, de frente para o livro, no livro de vocês, de frente para o carro, com o capô do carro aberto, aí ele diz: o problema da bateria. O homem, como ele já é da natureza do carro, ele entende que é a bateria do carro. A mulher, né, que a gente não entende pouco, eu sei que tem mulheres que entendem, mas tem mulher que não entende, assim como eu, aí diz o seguinte: o problema na bateria. Aí tem lá a imagem do instrumento musical. Então essas são palavras homônimas, é que elas têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, porém os significados delas são diferentes. Tá? E lá no final do slide eu digo a vocês, cuidado para não confundir homônimos com polinômios, tá? Aí agora a gente vai ver só homônimos. São palavras que têm a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas o seu significado, ele é diferente. Um exemplo muito simples que eu costumo dar a vocês na sala é quando eu digo que a minha manga é rosa. Aí uns imaginam que seja a fruta rosa, da manga rosa, né, aquele tipo de manga, e outros pensam logo naquelas mangas bufantes e rosa. Elas têm a mesma pronúncia, a mesma grafia. Quando eu falo de grafia, eu digo que ela tem a mesma escrita, porém ela tem significados diferentes. É quando eu digo que o contexto, ele ajuda muito a gente a entender o que está sendo dito, certo? Então a gente sempre tem que prestar atenção no contexto, que esse problema de contexto fez com que a mulher, aí dessa charge que tem no livro de vocês, entendesse que bateria no meu carro, porque a expressão dela, para a gente entender ali pela linguagem não verbal, que ela assimila a bateria instrumento musical. Já o marido está ali com a cara super preocupada, porque o problema foi na bateria do seu carro. Pronto, aí aqui eu tenho o Rio Amazonas passa pela cidade de Belém, que eu falo aqui do curso da água doce, do rio em si. E aqui eu trago eu rio de suas piadas, que é a ação de rir. Percebam que rio, da ação de rir, é a mesma grafia do rio, quando eu falo do Rio Amazonas. Isso são marcas e presença de palavras homônimas dentro do nosso contexto, dentro da nossa gramática e dentro da nossa fala, ok? Aí são palavras com grafias idênticas, mas de pronúncias diferentes. São chamadas de homônimos, homógrafas. Aquele que eu apresentei antes são os homônimos em geral, mas aí ele tem as suas subdivisões. Os homônimos homógrafos, eles são palavras de grafias idênticas, mas as pronúncias são diferentes. Quando eu digo o seguinte: começo, substantivo, e começo, ok? Porque aqui é começar é verbo e começo é substantivo. São palavras homônimas, homógrafas, tá? Que elas têm grafias idênticas, porém o ato da pronúncia, a pronúncia dela, ela é diferente. Começo, olha aqui o acento, substantivo, e começo, que é verbo, ok? Ele tem um som mais aberto. Outra classificação das palavras homônimas são as homófonas, que são palavras de pronúncias idênticas, mas a grafia ela é diferente. A pronúncia agora é diferente. A gente fala
igual, mas na escrita ela é diferente. Aqui eu trouxe dois exemplos, assim como eu trouxe nas homófonas, começo e começo, agora eu trouxe acender, de subir, e acender, de pôr fogo, de acender o fogão. E aqui é acender, subir, fazer subir, e aqui é acender, de pôr fogo, de ligar o fogão, de ligar, de acender ali a fogueira, pôr fogo. Aqui eu tenho as pronúncias idênticas, porém nas escritas elas são diferentes. Aí essas são as subdivisões das palavras homófonas. Aí eu trouxe aqui para que vocês possam ler. Também tem no livro de vocês. Oxalá sejam limpos de festas, as roupas brancas de cestas, as roupas brancas da cesta. Aí aqui eu tenho a presença das palavras sexta, quando eu me refiro ao dia da semana. E aqui eu falo de cesta, do cesto de palha, aquele que tem pessoas que chamam de balaio, né? Aí aqui eu tenho uma presença aqui, né, da pronúncia ela é igual, sexta e cesta, porém na escrita elas são diferentes. A pronúncia é igual, sexta, se eu não colocar, eu vou na sexta, eu não colocar o sexta-feira, aí eu já me especifico que é dia da semana, mas se eu digo que eu vou na sexta, o som sai igual para sexta com S, que é de sexta-feira, dia da semana, ou sexta com C, que aí eu falo que é aquele de vinho de palha, certo? Oxalá, teu dia de festa, sexta cheia, feito uma lua, toda feita de lua cheia. Então esse é um trecho de um poema que tem no livro de vocês, para que vocês possam ver a diferença, que na pronúncia é igual, aí é só uma questão realmente da escrita. Aí aqui eu coloquei, como eu falei lá no início da nossa aula, cuidado para não confundir com polissemia os homônimos, porque os homônimos consistem em uma mesma escrita e pronúncia igual. Essa é a regra geral. Já a polissemia, a multiplicidade de sentido das palavras ou da locução. Quando eu falo de multiplicidades, eu estou falando de várias possibilidades de sentidos, certo? A gente está vendo agora só as palavras homônimas. Eu precisei, eu achei, né, conveniente trazer para vocês essa diferença já agora, por mais que a gente não venha ver agora polissemia, mas para que vocês, ao longo desse módulo, não venham confundir, porque eu sei que os alunos sempre confundem, porque são assuntos da nossa gramática que de fato eles se assemelham, porém não são a mesma coisa. Local onde são feitas operações financeiras. Isso aqui são só os exemplos que eu trouxe para vocês, e eu vou trazer também em seguida algumas imagens. Henrique e eu fomos ao banco solicitar um empréstimo. Quando eu digo que eu fui ao banco, fomos ao banco, a gente pensa em questão financeira, né? De dinheiro. Mas aí se eu digo que eu fiquei no banco a tarde inteira, qual banco? No banco do dinheiro, né, de receber, ali, de fazer todas as transações financeiras, ou no banco sentado em casa. Banco esse que é aquele que a gente chama de banco, aquele que não tem encosto para as costas, né? A gente chama de banco. Qual seria o banco? É quando eu digo a vocês da importância do contexto para a gente saber do que estamos falando. Aí eu trago agora para vocês o tema da redação e eu volto depois com alguns exemplos, algumas imagens sobre os homônimos. A redação de vocês é o seguinte: violência contra a mulher. Lembrando que a redação ela é dividida em 4 parágrafos. Lembrando que o primeiro é a introdução, segundo e terceiro parágrafo, desenvolvimento, e o quarto, conclusão. Violência contra a mulher é a minha temática. O seu título você vai criar, você vai ainda dar ao texto o título sobre violência contra a mulher. O título é com você. Introdução, vamos lá revisar. É onde você vai colocar todos o seu conhecimento sobre essa temática, tá? Tudo que você quer falar sobre esse tema, especifica lá na introdução. Lembrando que os parágrafos eles devem ter entre 5 e 7 linhas. Fiz a introdução, ok? Aí agora a gente vai fazer o segundo e o terceiro parágrafo, que a gente chama de desenvolvimento, que não é por acaso que ele tem esse nome,
uma vez que a gente vai desenvolver todas as ideias que você já colocou na sua introdução, tá? Escreve lá de 5 a 7 linhas cada parágrafo. Não precisa pular linha entre os parágrafos. O texto dissertativo não se pula linha. Depois de ter feito esses 3 parágrafos, a gente vai fazer a conclusão. É onde você conclui, né, o seu pensamento, a sua ideia, tudo que você defendeu no seu texto dissertativo. Lembrando que você não vai usar, ao longo do texto, fazer uso da primeira pessoa. Nunca, em hipótese alguma. Certo? A conclusão é onde você vai dar ali, né, o seu desfecho ao que você falou, porém não faça uso da primeira pessoa. Conclui-se que, de forma que, conclui-se como, consoante com. Tudo isso são maneiras que temos para a gente fazer começar a escrever a nossa conclusão sem usar, eu acho, e na minha opinião, que é terminantemente proibido. Aí eu quero ressaltar agora sobre os e-mails. Esse aqui é meu e-mail, tá? Que é outra maneira que a gente tem de se comunicar nesse período de isolamento social. É prisma.jamilxavier@gmail.com. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a aula de informática do professor Rubens, que ele fez uma aula 2 de informática, ajudando vocês a como enviar o e-mail, porque eu estou tendo alguns problemas. Vocês enviam o e-mail, não anexam. Vocês, quando mandam o e-mail, às vezes não mandam identificando quem é o e-mail. Eu tenho aqui 4 turmas mandando todas as atividades para esse e-mail. E eu sei que muitos de vocês não têm e-mail. Não tem problema mandar o e-mail de uma tia, de uma avó, de um avô, de um primo, de um pai, da mãe. Pode mandar um e-mail para mim, do e-mail que quiser. Não tem problema não. A questão que eu quero chegar é o seguinte: identifiquem-se. Porque pela foto do pai e aí da mãe, eu não consigo identificar quem mandou. Rubens elaborou uma aula de informática 2, procure aí no nosso canal, que ele vem explicando tudo direitinho, passo a passo de como mandar o e-mail, como enviar, como visualizar se a professora respondeu, tá? Que eu estou recebendo muito e-mail de muitos pais e até de alunos também, confessando que não tem intimidade com fazer uso do e-mail e não está sabendo ver se eu respondia. Gente, vai ali, aí especifico, né, dentro do pouco que eu sei, na caixa de entrada, vai lá que tem um número e é ali que estão minhas respostas, tá certo? Identifica o e-mail no envio. Lembrando que para você mandar um e-mail e chegar para mim com sucesso, vocês têm que mandar para mim tudo minúsculo, prisma.jamilxavier@gmail.com. Coloca o nome no e-mail e a série, tá? O ano que você faz. Preste atenção na aula de Rubens. Mesmo quem já sabe, mas já vai lá e rever, porque tem sempre um detalhe, a gente sempre tem algo novo para aprender, certo? E nas fotos, porque vocês mandam para mim as fotos dos livros respondidos ou do caderno. Quando for mandar para mim respondido, manda de caneta, porque às vezes o lápis, vocês usam flecha, ele não abre direitinho. E preste atenção, quando vocês forem tirar a foto, tira assim de cima, coloca na mesa, na cama e tira a foto de cima. Porque se você coloca uma imagem assim, aí quando eu vou ver, vejo alguns quesitos e outros não. Um outro detalhe, vai para um lugar claro, não usa o flash, porque às vezes não vai. Na dúvida das avaliações e dos exercícios que eu passar, manda só o gabarito, que é como eu avisei na aula passada, certo? Qualquer dúvida, vocês têm esse e-mail para mandar para mim. Ou a gente também tem o nosso encontro agora de português, que ficou na quarta-feira. Toda quarta-feira à tarde, a gente vai ter aquela videochamada, onde a gente vai ter uma interação ainda maior. E vocês vão lá pontuando as dúvidas de vocês, para que quando a gente entrar no nosso momento, vocês possam fazer e eu possa tirar as dúvidas de vocês, ok? E é por aqui que eu encerro a nossa aula, o nosso 6º encontro virtual. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida no uso do e-mail, assiste a aula do professor Rubens. Até breve. Bom, pessoal, a nossa aula não acabou. Como eu falei para vocês, temos as imagens. Acabou a informação sobre o uso do e-mail, sobre as dúvidas que vocês estão tendo. Aí agora eu vou mostrar para vocês os exemplos que eu trouxe através das imagens das palavras homônimas. Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Então a gente vê aí a presença da mesma palavra, saia,
em vários contextos e todos eles diferentes. Use saia. Está aí, né, já na forma imperativa. Saia de dia, saia de noite, saia de si. Então, esse eu achei perfeito, esse exemplo de palavras homônimas. Eu disse, não, essa vai. Que eu achei top, assim, tanto da imagem da mulher de saia, quanto o uso da palavra saia dentro desses 4 contextos, que ficou um exemplo perfeito de palavras homônimas. E como eu sempre digo para vocês, que depende do contexto para a gente saber o que ele quer, a que ele se refere. O outro exemplo que eu trouxe para vocês é quando eu falo de acento, quando eu me refiro a sinal gráfico, agudo, circunflexo, singelo acento de crase. E quando eu falo de acento com 2 S, quando eu falo lugar de sentar-se. Quando eu falo acento com C, sinal gráfico, e acento com 2 S, lugar de sentar. Lembra da classificação das palavras homônimas? Esse é um exemplo deles, ok? O outro exemplo que eu trago é o seguinte: espectador, com S, é aquele que assiste algo na TV, que acompanha. Espectador, com S. E quando a gente está naquele período, né, gestacional, a gente é um espectador, que a gente está ali naquela expectativa. Aqui é com X, aqui é com S, certo? Elas se assemelham na pronúncia, porém na escrita ela existe essa diferença. Eu sou uma espectadora e eu estava em uma expectativa, ok? Aqui é com S, aqui é com X. O outro exemplo, quando eu falo de cerrar, a gente nem faz muito uso, porque já é uma linguagem padrão, a gente fala muito de fechar, fecha a porta. Mas a gente também pode dizer que cerrar é o ato de fechar, certo? Quando eu falo cerrar com C, quando eu digo que eu vou cerrar, é de cortar com esse instrumento aqui, certo? Com S, indica fechar, com C, perdão, indica fechar, e com S, indica cortar, cerrar, serrote, esse instrumento aí, certo? Aí, essa nova imagem tem aqui 3 exemplos da mesma palavra: sexta, sexta e sexta. É quando eu digo a vocês que a pronúncia é igual, porém a escrita ela é diferente. Quando eu falo de sexta, balaio, ou a gente pode falar na questão desse sexto aqui do basquete. Quando eu falo de sexta, que é tirar um descanso, aquela soneca após o almoço para aqueles que podem. Aí eu vou dar uma sextazinha, vou dar aquela descansada. E quando eu falo com sexta, com X e com S, eu falo de sexta-feira, falando em dias da semana. Quando eu vou tirar uma sexta, que é aquele descanso após o almoço, é sexta com S, porém ela é com S no início e S aqui. Aqui é S no início e eu faço uso do X. A pronúncia das 3 sextas são iguais, porém cada um significa uma coisa e cada uma tem a sua escrita específica. Esse é um dos mais detalhes das palavras homônimas, certo? E de suas classificações. Pronto, agora sim a nossa aula acabou sobre as palavras homônimas, sobre as classificações dos homônimos, sobre a pronúncia igual e a escrita diferente, sobre a pronúncia diferente e a escrita igual. Então, existem todas essas diferenças das palavras homônimas. Prestem bem atenção, não entendeu o vídeo, volta, assiste novamente, preste atenção nos detalhes que eu dei. E no livro também trago para vocês, façam a redação. Atenção para a aula de informática do professor Rubens, manda um e-mail tudo direitinho e até breve.